Olá, seja muito bem-vindo ao canal. Meu nome é Antônio Kozikoski, eu sou professor de Direito Constitucional e de Direitos Humanos. Nesta semana, uma notícia movimentou as redes sociais daqueles que estão fazendo o exame de ordem. Uma candidata conseguiu no Poder Judiciário o direito de participar da segunda fase do exame de ordem, mesmo tendo sido reprovada na primeira. Ela impetrou o mandado de segurança para anular duas questões e o Poder Judiciário garantiu-lhe liminarmente o direito de participar da segunda fase. E aí vieram as perguntas. Quais foram as questões anuladas? A decisão anulou as questões mesmo? Os efeitos da decisão valem só para o candidato ou valem para todos? E caso a sentença seja desfavorável, a segunda fase é anulada? Será anulada? Pois bem, eu vou responder todas essas perguntas. A última, inclusive, é a mais importante, porque é a partir da resposta dela que você vai avaliar se convém impetrar um mandado de segurança. Antes de analisar, eu peço uma gentileza, se inscreva no canal, assim você também assegura 3 vídeos de direito constitucional por semana, conteúdos sempre atualizados, objetivos e diretos para instrumentalizar a sua aprovação em concurso público ou exame de ordem. Então, vamos lá. Primeiramente, quais foram as questões? Obviamente, eu não vou debater o fundamento da anulação dessas questões, tá? São questões estranhas ao direito constitucional e, portanto, não me sinto confortável para falar sobre elas. Quero apenas apontar quais foram. Primeiramente, foi essa questão aqui lá da parte trabalhista. Prova tipo 2, caderno verde. Luiz e Selma são casados e trabalham para o mesmo empregador. Ambos são teletrabalhadores, tendo o empregador montado um home office no apartamento do casal. Não vou ler inteiro, só quero apontar quais foram as questões para matar a curiosidade daqueles que ouviram falar da decisão, mas que não sabiam de quais questões estávamos falando ali naquele mandado de segurança. A segunda questão, também do bloco verde, tá lá, ó. Helena ajuizou reclamação trabalhista na qual requereu o pagamento do 13º salário integral do último ano trabalhado. Então, esta foi a outra questão. Os números às vezes mudam, né, em razão da existência de diversos tipos de caderno, então não se baseie pelo número, até porque nesse copia e cola que eu fiz aqui o número acabou sendo o mesmo, mas as questões discutidas foram essas. Os fundamentos são do direito do trabalho, não vou me aventurar aqui a falar para você quais foram. Até porque você deve ter ouvido, né, muito se discutiu sobre essas duas questões. Agora, a decisão anulou as questões? Na verdade, a questão não foi anulada, as questões não foram anuladas. O Poder Judiciário não entrou ainda no mérito da análise das questões. Contudo, pelo sim, pelo não, dado o risco de a demora causar um prejuízo para o resultado útil do processo, o juiz houve por bem deferir a liminar instrumentalizando a participação daquela candidata na segunda fase do exame de ordem. Veja só, eu trouxe um trecho da decisão aqui, ó. Pedido será apreciado após as informações da autoridade coatora a fim de garantir o contraditório. Isso aqui foi colocado depois de o juiz ter feito um apanhado de qual foi o pedido daquela candidata. Aí ele acabou trazendo ali uma transcrição de uma doutrina, não vem ao caso, e após a doutrina ele falou o seguinte: entretanto, com base no poder geral de cautela, é necessária a concessão de uma liminar para que a parte impetrante realize a próxima etapa do concurso agendada para 8 de agosto de 2021. Quer dizer, não houve a análise do mérito da questão. O que condicionou a liminar foi o perigo de o resultado útil daquilo acabar perecendo. E o juiz justificou. Isso porque, tratando-se de concurso público, as etapas são de difícil realização fora da data programada, sendo desejável que os processos avaliatórios sejam idênticos para todos os candidatos, inclusive no tempo, princípio da isonomia. Além disso, a não concessão da liminar neste momento pode acarretar prejuízo de difícil ou incerta reparação à parte impetrante, pois ficará fora do certame cuja próxima fase está prestes a ocorrer, sem contar a possibilidade de a parte impetrada reconhecer a procedência do pedido, ainda que em parte. E aí veio a próxima parte da decisão, dizendo que, isso é muito importante, de outro lado, a concessão da medida de urgência não gera maiores prejuízos à parte impetrada, uma vez que, em caso de ulterior deliberação em sentido contrário, poderá implementar rapidamente as medidas necessárias para retornar ao status quo ante. Então, aqui a gente vai discutir no final deste vídeo a questão da teoria do fato consumado, se aplica ou não, porque ela conseguiu uma decisão liminar para participar da segunda fase.
A pergunta agora é: e se no mérito, daqui a um ano, por exemplo, o pedido é julgado improcedente, o que acontece? Ela permanece nos quadros da OAB, se, por exemplo, aprovada ali na segunda fase, ou não? Eu vou te mostrar um tema de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal e a gente vai também discutir um pouco a partir dele, porque mesmo após ele aconteceram algumas decisões muito esporádicas em sentido contrário. Fica até o final do vídeo, porque isso aqui é muito importante, é uma das partes mais importantes. De qualquer forma, tá, acho que claro para todo mundo que a decisão liminar não anulou a questão, não foi isso que aconteceu. Ela apenas assegurou a candidato o direito de participar da segunda fase, tendo em vista o risco de a demora prejudicar o resultado útil do processo, como a gente conversou. Agora, vendo comentários nas redes sociais, muitas pessoas perguntaram: mas a decisão vale para todo mundo? Não, não vale para todo mundo. Em se tratando de um mandado de segurança técnica difusa de controle de constitucionalidade, o efeito é inter partes, é só para ela. Ah, Antônio, mas quando a banca anula ou muda gabarito, aí vale para todo mundo. Aham, exatamente, é isso mesmo. Sem dúvida, é assim que acontece. Agora, no âmbito do Poder Judiciário, é diferente. Ah, Antônio, mas isso viola a isonomia. Não viola. Vou deixar um vídeo também para você explicando essa questão de o Poder Judiciário interferir em questão de concurso público, se isso viola ou não viola a isonomia. Já te adianto, dando um spoiler daquele vídeo, que não ofende. Porque o que acontece é uma pessoa prejudicada em razão de uma questão, por exemplo, errada, ela aciona o Poder Judiciário alegando uma nulidade. E aí, no âmbito daquele caso concreto, o Poder Judiciário dá-lhe uma resposta. Eu não posso, candidato, impetrar um mandado de segurança, por exemplo, buscando a anulação da questão para todo mundo, porque eu não sou um legitimado, vamos assim dizer, coletivo. Eu vou ao Poder Judiciário na defesa do meu direito. Então é assim que funciona, não tem violação à isonomia. Até porque se você quiser impetrar o seu mandado de segurança, você pode fazer. Mas aí vem o principal ponto do vídeo. Antônio, e se a sentença cair daqui a um ano, por exemplo, ela já inscrita no exame de ordem, isso pode causar-lhe um prejuízo? Ela pode ser desinscrita do quadro da OAB? Porque lembre-se, ela está participando da segunda fase com base numa decisão precária que, inclusive, ressalvou ali. Você viu, caso o pedido seja negado, a autoridade impetrada poderá adotar as medidas cabíveis para blá 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 blá. Né? Pois bem, há muito tempo atrás, o judiciário aplicava de forma indistinta a teoria do fato consumado. Eu fiz mandados de segurança, coloquei pessoas para dentro de exame de ordem ou de concurso público, veio sentença dizendo, ó, acabou, a pessoa já está exercendo a função, então o mérito é procedente. Só que, há algum tempo atrás, o Supremo Tribunal Federal acabou firmando uma tese em sentido um pouco diverso. Veio o Supremo no tema 476, que foi estabelecido no julgamento do recurso extraordinário 608482, e disse o seguinte: não é compatível com o regime constitucional de acesso aos cargos públicos a manutenção no cargo, sob fundamento de fato consumado, de candidato não aprovado que nele tomou posse em decorrência de execução provisória de medida liminar ou outro provimento judicial de natureza precária, supervenientemente revogado ou modificado. Ah, Antônio, mas esse tema fala de concurso público e o exame de ordem não é um concurso público. Não é, como a gente conhece e discute concurso público, mas ele se aplica também neste processo seletivo. Então, quer dizer, a regra é esta: não há fato consumado, tá? Não há como simplesmente acreditar que de forma indistinta o fato de você ser aprovada na segunda fase do exame de ordem vai garantir-lhe o direito. Antônio, mas espera lá, existem algumas decisões dadas depois pelo Poder Judiciário reconhecendo a teoria do fato consumado. É verdade. Mesmo o Supremo Tribunal Federal, mais tarde, após esse tema, acabou, por exemplo, reconhecendo para um policial rodoviário federal que tinha tomado posse num concurso público com base em uma liminar o direito de permanecer no cargo porque ele entendeu que ali o fato estava consumado. Mas ali naquele caso, o sujeito tinha tomado posse há 20 anos atrás, entende? Então havia um longo lapso temporal e aí não poderia ser depositado naquele candidato o ônus excessivo de uma demora judicial. Mas veja, ali foi uma situação peculiar, uma situação muito particular. A regra é esta daqui.
não é compatível com o regime constitucional de acesso aos cargos públicos, a manutenção do cargo, sob o fundamento de fato consumado, algo que se aplica também ao exame de ordem, o que significa dizer que, sim, há um risco de a liminar cair e lá na sentença ser denegada a segurança e a pessoa acabar perdendo o seu cargo com base, ou a sua vaga, no caso de OAB, com base nesse julgamento. Claro que cada processo é um processo, cada advogado, advogada é um profissional e conduz aquilo ali com base na sua argumentação, e o fato de já ter saído uma liminar é algo a ser reconhecido. Deixo aqui meus parabéns para o advogado, para a candidata, é isso mesmo. Mas eu faço esse vídeo porque vendo alguns comentários nas redes sociais, eu vi coisas do tipo, não, é só entrar porque você ganhar a liminar, não tem como tirar depois. Não é bem assim. Apesar de haver uma ou outra decisão, até mesmo contrariando este tema, essas decisões foram dadas em situações particulares ao extremo, como, por exemplo, o caso desse policial rodoviário federal, que foi mantido no cargo porque havia transcorrido ali um prazo super excessivo, tá? Então, pessoal, eu não tô aqui, obviamente, para desestimular ninguém a fazer o que quer fazer, né? Porque é muito comum, depois de um vídeo como esse, alguém fala, tá vendo, ele tá advogando para a FGV. Não, eu não tô advogando para a FGV coisa nenhuma. Eu tô aqui, na qualidade de professor de Direito Constitucional, explicando. E aí cabe a você, agora, tomar a decisão. Quer judicializar? Vai. Não quer judicializar? Vida que segue, né? Fato que neste ou no próximo você vai ser aprovada, você vai ser aprovado, tá legal? Deixa aí seu comentário, o que você acha da decisão, me fala o que você achou do vídeo também, se você tem alguma sugestão. Eu vou inclusive gravar um vídeo sobre os maiores erros em matéria de exame de ordem na fase de preparação e lá no dia da prova. Eu trabalho aí com preparação para o exame de ordem há mais de 10 anos e já vi muita gente cair, e ela sempre cai pelos mesmos motivos. Eu vou sintetizar isso num outro vídeo. Por isso é importante que você se inscreva no canal para receber, tá legal? Obrigado, pessoal. Grande abraço, tudo de bom. Nos vemos por aí.